Graças a Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Por gentileza, abram as vossas Bíblias, livro de Atos, capítulo de número 2. Livro de Atos, capítulo de número 2. Os irmãos percebem que eu não tenho falado Atos dos Apóstolos, tendo em vista que esse título, Atos dos Apóstolos, ele é um título recente que foi colocado nas traduções mais novas, mais modernas. Mas os originais mais antigos só traz acima do livro a palavra Atos. Atos dos Apóstolos foi um acréscimo que foi colocado nas traduções mais novas. Então, o livro de Atos, e alguns dizem Atos do Espírito Santo, né? Outros dizem Atos dos Apóstolos, outros dizem Atos da Igreja, outros dizem Atos de Jesus por intermédio dos crentes, né? Por intermédio da Igreja. Certo é que o que importa é que é um livro que registra a história do início da Igreja e uma história vitoriosa. Quando dizemos uma história vitoriosa, não estamos dizendo que ninguém morreu. A igreja vitoriosa, ela não leva em conta se alguém morre. É o caso, nós vamos ver alguns textos na Bíblia, muitos crentes morrendo, né? A perseguição acontecendo, mas a Bíblia não nos mostra que a morte é uma derrota, não para o cristão. A morte para o verdadeiro cristão é sim uma grande vitória, pois com a morte é o veículo através do qual nós nos vamos desse mundo para o outro e vamos dessa presença física e passamos à presença espiritual da presença do Todo-Poderoso. Então a morte, o cristão ele não teme a morte, ele não tem medo da morte, porque a morte é somente um veículo para nos levar à presença do Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Se os crentes acreditam nisso, digam amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Atos capítulo de número 2. Vamos ler. Nós já lemos essa leitura na quarta-feira passada. Vamos lê-la novamente e darmos continuidade ao nosso estudo. Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim, até o versículo de número 8. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns para outros: que é isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Temos seu assento. Rapidamente nós vamos ministrar essa palavra concernente a esta porção do livro de Atos. Atos é o livro que traz a história dos primórdios da igreja, os primeiros dias da igreja. Atos é a inauguração da igreja.
Nós vamos falar hoje sobre a importância do batismo com o Espírito Santo, a necessidade do batismo com o Espírito Santo e a ordem dada por Jesus para que os crentes fossem batizados com o Espírito Santo. Então há uma ordem para que os crentes sejam batizados com o Espírito Santo. E nós vamos falar sobre isso rapidamente essa noite. Falamos que o versículo 5 do capítulo 1, Jesus está lembrando os discípulos sobre a promessa que poucos dias a seguir, Jesus estava para subir aos céus, e ele disse que em breve eles seriam batizados com o Espírito Santo. Os discípulos perguntaram se ele iria restaurar o poder a Israel. Ele disse que ainda não era momento, os discípulos não precisavam saber de épocas ou estações de tempos que o Pai havia reservado para o seu próprio poder. Aí ele diz no versículo 8, mas ficai em Jerusalém, olha a ordem, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, isso aqui não foi um pedido de Jesus, isso aqui é uma ordem. Mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Viu a água para mim? Conseguiu ver? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento de poder, nós vamos ver daqui a pouquinho, que se trata do batismo com o Espírito Santo. Observe que Jesus não falou assim: olha, alguns de vocês fiquem em Jerusalém, que alguns de vocês serão revestidos. Ele não disse isso. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, há uma ordem para que se fique até que eles fossem revestidos, que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Então, queridos irmãos, é uma ordem de Jesus o crente buscar o batismo com o Espírito Santo. Uma vez que aceitou a Cristo, deve-se buscar o batismo com o Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 1, ele está dizendo então: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é dentre as sete festas de Israel. Pentecostes é a festa do meio, falando do equilíbrio que o cristão precisa ter, não se desviando para a esquerda e nem para a direita, mas ser equilibrado. É aquela palavra que Deus vai falar no Antigo Testamento. Ele fala para Josué andar no meio, não desviar-se para a esquerda nem para a direita, mas estar no centro da vontade de Deus. Então o Pentecostes simboliza que quem é batizado com o Espírito Santo é uma pessoa que tem equilíbrio, que tem o fruto do Espírito, que o Espírito Santo o domina, que o Espírito Santo o controla, que o Espírito Santo o dirige, que ele não é dirigido pelas coisas desse mundo, nem pelas coisas do diabo, mas ele tem uma direção. Essa direção vem do Espírito Santo, que inspira o crente a compreender a palavra de Deus, e aí ele vai viver uma vida que vale a pena ser vivida. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Reunidos no mesmo lugar, então eles podiam estar unidos no mesmo lugar. O problema é que em muitos lugares não se consegue estar juntos, porque as pessoas não conseguem olhar um no olho do outro, não conseguem olhar no olho do outro por algum motivo, por alguma desavença, por algum problema. Mas aqui na inauguração da igreja, os discípulos estavam todos reunidos. Eles podiam um olhar no olho do outro e dizer: eu te amo. E o outro dizia para ele: eu também te amo. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos aqui aguardando o revestimento de poder. Cumprindo-se o salmo que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está dizendo aqui, eles estavam reunidos, eles estavam unidos, esperando a presença do Espírito Santo. E o Salmo diz assim: é como óleo precioso que desce, que vem sobre a cabeça e escorre sobre a barba de Arão. Deixa eu lhe falar uma coisa, esse texto ele vai refletir o Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união
ter condições de olhar um no olho do outro, ter condições de vivenciar uma vida em comunidade, sabendo que temos dificuldades, que temos problemas, que temos as nossas falhas, mas a gente leva ao Calvário, leva à cruz de Cristo as nossas falhas, os nossos erros, nós colocamos lá e saímos de lá limpos, perdoados, e podemos conviver uns com os outros, olhando no rosto, face a face, estamos reunidos no mesmo lugar e aguardando o revestimento de poder. Só quem acredita, diga amém. Amém. Então, meus queridos, há uma necessidade de nós podermos estar olhando uns para os outros, olhar no olho e dizer: irmão, como eu gosto de você, como eu me alegro quando eu vejo você entrando na igreja, como eu gosto de ver você no mercado, na rua, na praça. Oh, irmão, porque quando eu olho para você, às vezes eu estou até assim meio perturbado, mas quando eu olho para você, eu vejo Cristo em você, eu vejo a presença do Espírito Santo em você, e quando eu vejo, é como Paulo disse, quando Silas chegou, eu estava longe, quando Silas chega, aí Paulo vê, e Paulo disse assim: quando eu vi a Silas, a minha alma foi recreada. Irmão, irmã, quando eu olho para você, eu sinto Cristo em você, e aí a minha alma se alegra, e eu tenho convicção de que Jesus é real, de que a salvação é certa, de que o céu nos aguarda, e que o Espírito Santo conduz a nossa vida. Você acredita nisso? Diga amém. Ó, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é lindo é todo o texto bíblico é lindo, mas alguns a gente se identifica mais. O versículo 2 é maravilhoso, que diz assim: estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, diga comigo, de repente. Olha, isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é teologia. Não é teologia, irmãos, aí eu só tenho alguma coisa contra a teologia, jamais, eu amo a teologia. O problema é que hoje, por exemplo, eu passei uma tarde tentando estudar, eu estou estudando um outro tema para falar no final de semana, e um rapaz que é calvinista, diga calvinista, tentando me convencer de que eu estou errado, de que o calvinismo está certo, de que uma vez que você aceitou a Cristo, você não perde mais a salvação. Aí eu fui citando algumas dezenas de versículos, alguns textos que tem na Bíblia, né? E ele refutando, mas para cada versículo eles têm um livro inteiro que eles escrevem. Eu falei: irmão, para com isso, meu irmão. O evangelho é simples, a Bíblia diz, ó, a Bíblia diz que o Abacuque leu uma mensagem, né? E ele falou assim, ó: até os loucos, nem os loucos vai errar o caminho. Irmão, essa teologia de vocês é só os sábios que vai conseguir entrar no céu. Mas aí Jesus fala o contrário. Ele falou que o Pai não revelou para os sábios, para os grandões. Ele revelou para os pequeninos, aqueles que têm o coração aberto, que quer morar no céu e que aceita o Pai como criança, não como um filósofo, não como um teólogo. E eu não tenho nada contra a teologia, mas nós precisamos nos aprimorar em sermos mais como criança, em buscarmos mais a presença do Senhor, em chorar com mais facilidade, para que o nome do Pai seja glorificado. Aleluia. E para encerrar minha conversa com ele me bloqueou no zap. E eu perguntei para ele assim: meu irmão, me diz uma coisa. Jesus falando aos fariseus, ele disse assim: ó, vocês examinam a Escritura porque julgam ter nela a vida eterna, mas vocês não querem não querem, diga não querem. Olha o que Jesus falou para ele: vocês não querem. É que o calvinista diz que não importa o nosso querer, que o nosso querer não tem nada a ver, não tem nada a ver. O que importa é o querer de Deus. Mas só que o próprio Jesus, que é Deus, quem acredita que Jesus é Deus, diga amém. Jesus disse assim para os fariseus: vocês examinam a Escritura, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus está dizendo: é vocês que não querem. Eu quero que vocês tenham, mas vocês não querem. Isso prova, irmão, que Deus quer salvar a todos, mas só serão salvos aqueles que crerem que Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo à destra do Pai, enviou seu Espírito para guiar a igreja, caminhando, lutando e vencendo. Mas não se esqueça, vencer no mundo espiritual e dentro da igreja não significa ser livre da morte. Nós podemos até morrer, mas se nós não negarmos o nome de Jesus, nós morremos vencendo, morrendo, e chegamos imediatamente na presença do Pai, porque o apóstolo Paulo disse assim, ó: desejo partir e estar com Cristo
que morrer agora é melhor do que continuar vivo. Mas ele disse assim, ó, mas por causa de vocês eu vou continuar vivo mais um pouquinho, porque se eu morrer agora, vocês vão acabar se perdendo. Oh, que o Senhor Deus nos guarde, que essa igreja evangélica, a Assembleia de Deus, continue mais um pouquinho os membros dela viva, pregando a verdade, vivendo a verdade, dizendo que o Todo-Poderoso não mudou. Uma vez que nós acreditamos nele, a salvação vem em nossa vida, o nosso nome é escrito no livro da vida e o nome dele é glorificado para todo sempre. Diga amém, irmão. De repente, irmão, o Espírito Santo, de repente, eu amo isso aqui, de repente significa que nós não precisamos estar marcando hora e dizermos assim, irmão, vem para o culto do milagre. Nós vamos fazer uma campanha 7 sexta-feira, 7 mergulho de Naamã. Mano, eu não entendo esse negócio, porque a Bíblia não mostra isso. A Bíblia diz que é para vir para a igreja. Você vem para a igreja, e quando você vem para a igreja, de repente, o Senhor usa alguém para orar por você, colocar a mão sobre você, para profetizar na sua vida, e o nome de Jesus ser glorificado. Diga amém, amém? Não, eu vou te falar uma coisa, eu andei preocupado, a gente dirigindo a igreja, a gente sempre está preocupado. Senhor, fala comigo, usa alguém, mas assim, eu evito falar isso na oração, eu falo isso em pensamento. E qual foi a minha surpresa? Por isso que eu gosto de ser crente pentecostal. Qual foi a minha surpresa pela manhã? Pela manhã de ontem, o telefone toca e eu atendo. É um evangelista da igreja que eu conheço há uns 18 anos. E ele já, ao atender o telefone, ele disse uma coisa para mim. Ele falou assim, não pare. Olha só, eu não falei nada para ele. Ele falou assim, não pare. Não pare. Pastor Isaías, não pare. Quem é provado no fogo não tem medo de labareda. Quem é formado no fogo não tem medo de labareda. E interessante, ele cita um texto de Atos falando, ele diz assim, Atos 28, Paulo estava no navio e Deus veio a ele e disse assim, todos desse navio são dados a você. E ele continuava dizendo, não pare. E as lágrimas desceram e o coração se alegrou, sabe por quê? Porque as lutas são muitas, mas o Espírito da verdade continua dizendo para mim e para você, não pare, não pare, não pare, não pare. Há algo muito maior, algo muito maior. A sua família retornando para a igreja, a você pregando a palavra de Deus. Existe você sendo levantado pelo Senhor para cantar, para tocar, para profetizar, porque o Deus Todo-Poderoso, Deus dessa igreja, é o mesmo Deus que falou com Paulo naquele navio, é o mesmo Deus que fala com você nesta casa essa noite, dizendo, não pare, continue marchando, levante a tua cabeça. Ora bacana, rabacalahai. De repente veio do céu, não veio no bolso do Marco Feliciano, não veio no paletó do Adeildo Costa, não veio numa palavra de qualquer homem poderoso, não veio do céu. O céu, a origem do poder da igreja é o céu, é o Santo Espírito que de lá desceu para ungir a igreja, para que ela continue lutando e vencendo e lutando para a glória e louvor do nome de Jesus. De repente veio do céu. Diga para quem está do seu lado, do céu. Oh, aleluia. Diga, não veio no paletó do Marcos Feliciano. Diga. Não veio no paletó do Marcos Feliciano, irmão. Aleluia. Paletó de Benerim, não. O paletó desses homens, depois de pregado, está encharcado de suor. Mas o Espírito Santo é o óleo puro que simboliza a presença do Espírito Santo, queridos irmãos. Aleluia. De repente, irmão, de repente, eu creio que se você abrir o teu coração, de repente, você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida, sem você perceber. Meu Pai, onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo? Como é que o Senhor me colocou aqui? Vai ser de Deus. De repente Ele vai te levantar, de repente Ele vai te usar, e você não vai nem entender como é que isso aconteceu. Sabe por quê? Porque quando Deus nos toma, Ele nos faz caminhar por caminhos até tempestuosos, mas não tem problema. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim. Ainda que os caminhos tenham tempestade, Ele está com você. No meio da tempestade, o caminho é para te dar a vitória. Aleluia.
De repente veio do céu um som. Veio do céu um som. Um som é para alertar. Você já viu que no cemitério não tem som? No cemitério é proibido fazer barulho. É proibido, mas na igreja e aonde Deus está, irmão, tem barulho. Ei, a Bíblia diz que quando Deus desceu no Monte Sinai, o monte tremia. O monte tremia, e vozes, relâmpagos e trovões. Sabe por quê? Porque aonde há a presença de Deus é o som, a voz do Espírito Santo, o comando do céu, os anjos de Deus estão. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é reino de poder, é reino de vida, é reino de ousadia, e Ele se faz presente nessa casa. Você acredita nisso? Ele se faz presente nessa casa. Você é crente pentecostal, você aceitou Jesus na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus continua a mesma, irmão. Pode ser que alguns líderes mudaram, mas a Assembleia de Deus, os crentes da Assembleia de Deus, continuam acreditando no batismo do Espírito Santo, na ação do Espírito, na cura divina, nos dons espirituais e na salvação de muitas vidas, para daqui a pouquinho ouvir o toque da trompeta. Ei, Deus gosta tanto de barulho que na hora que Ele for reunir, Ele vai reunir com toque de trompeta, como um grande exército, como lá no quartel, o corneteiro toca a trompeta e o soldado se apresenta. Vai acontecer daqui a pouquinho, a trompeta vai tocar e nós, os soldados de Jesus, nos vamos perfilar e vamos estar na presença dEle para toda a eternidade. Só quem tem essa esperança, diga: eu tenho. Olha aí, oh glória a Deus. Versículo de número 2: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, um vento poderoso. Como que de um vento impetuoso, um vento poderoso? O vento refresca no calor, hein? No momento das provas, o vento vem para refrescar. Quem sabe você está passando provas terríveis, mas o vento do Espírito vem essa noite soprando e trazendo uma brisa para refrigerar você nessa prova, nesse momento de dificuldade. Assim é a igreja, irmão. Todos esses fatos aqui é para a igreja de Jesus, a igreja que acredita que Ele é o mesmo, que o batismo do Espírito Santo, que o envio do Santo Espírito sobre a igreja continua acontecendo, para que o nome do poderoso Deus seja glorificado e a igreja dele seja honrada e o reino dele seja alargado nessa terra. Aleluia. De repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Encheu toda a casa. Escute, não ficou espaço vazio, foi toda a casa que foi cheia. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoa. A Bíblia diz em Atos 4, versículo 12, porque Deus não faz acepção de pessoa. Deixa eu lhe falar, se o seu vizinho aí do teu lado já está sentindo a presença de Deus, você também pode sentir, porque Deus não faz acepção de pessoa. Ele enche toda a casa, Ele enche o mais moço, Ele enche o jovem, Ele enche o velho, Ele enche toda a casa, porque Ele não faz acepção de pessoa. Se Ele deu dons para um, Ele quer dar dons para outro, porque na presença dEle, Ele quer que a igreja toda seja edificada, trabalhe para o reino, e o nome dEle seja exaltado. Aleluia. Encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas. Diga para quem está ao seu lado: foram vistas. Queridos irmãos, do céu tem coisa para ver. Veio do céu e veio para os crentes ver. Escuta, meu irmão, veio do céu algo para se ver. Eu quero dizer a você que se você não tem visto coisas do céu, você veio essa noite aqui para ouvir isso, que Deus quer que você comece a ver. É de repente que
Jesus. Ó. E foram vistas por eles. Interessante que não foi um só que viu. Foram eles, os que estavam reunidos. Foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo. Línguas de fogo. Ó, o fogo purifica. O fogo queima. Ó, o fogo espalha. Fogo é uma característica do Espírito Santo. Eu estou acreditando, irmão. Você que tem vindo nas quarta-feiras, os que ainda virão, eu estou acreditando que o fogo vai espalhar na sua vida, vai esparramar na sua casa. Eu estou crendo que o fogo do Espírito vai queimar na sua e na minha vida, vai queimar os restos dos pecados, para que nós tenhamos mais santidade e para que os milagres de Deus venham acontecer continuamente na nossa casa, para a glória e louvor do nome do Senhor. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles individualmente. O Espírito Santo, o Santo Espírito, individualmente ele quer ter um particular com você. Individualmente ele quer encher você. Individualmente ele quer te chamar para um particular. Na verdade ele já tem te chamado para você se prostrar diante de Deus com ele na oração. Quem sabe um pouco mais na madrugada. Quem sabe chegando um pouco mais cedo na igreja. Quem sabe jejuando durante a semana. Quem sabe lendo a palavra à noite, na madrugada. O Espírito Santo te chama hoje e ele diz que quer falar com você. Ele está com saudade de você. Ele quer te abraçar e ele quer te dotar de poder, porque ele tem para te dar. O Santo Espírito tem poder para te dar. Oh, aleluia. Pousaram sobre cada um deles individualmente o Espírito Santo. Ele quer usar você, ele quer encher você. Você não depende de ninguém. Você não depende do pastor para ter poder. Você não depende do missionário. Você não depende do cantor nem do pregador. Você depende única e exclusivamente da vontade que você tem de ser cheio de Deus para ser usado por ele. Quem sabe você não tem tido oportunidade para pregar nessa tribuna. Não tem problema, mas se você for cheio de Deus, Deus pode te levantar aí mesmo, e você pode falar uma palavra profética, uma palavra revelada. Nada vai te impedir. Se o Espírito Santo quiser te levantar, não tem homem que te para, não tem pastor que te para, não tem pregador que te para. Se você for levantado por Deus, ninguém vai te parar. Não tem demônio que te para. Oh, Rabacandarabacai. Não tem, irmão. Não tem na terra ninguém que pode te parar. Se você for cheio dele, se você tiver a graça dele, a ousadia dele, nada poderá te parar. Porque a igreja de Deus é assim. Ela continua marchando. Ela continua visualizando aquilo que os outros não visualizam. A igreja de Deus não para, porque ela tem um comandante. E a ordem é para marchar. Aleluia! Até hoje eu ouvi alguém dizendo: meu Deus, como seria bom se eu conseguisse jejuar como eu jejuava quando eu era novo crente. É verdade. Os anos vão passando e a gente parece que não consegue jejuar, mas quanto a gente jejuava lá quando tínhamos os nossos 20 e poucos anos, né? Oh, que coisa boa! Começar a jejuar na sexta-feira, passar a sexta-feira, a noite da sexta-feira, passar o sábado o dia todo, passar o domingo o dia todo, entregar o jejum no domingo à noite depois do culto. Oh, glória! Oh, aleluia! Que Deus nos dê graça para voltarmos, irmãos, para voltarmos a buscar isso. Como é que demônio vai ficar na frente, irmão? Como é que demônio vai ficar na frente? Como é que nós não vamos receber os dons espirituais? Diga para quem está do seu lado, diga para quem está do seu lado: vamos jejuar mais. Diga.
Diga, toda quarta tem jejum. Diga, toda quarta-feira tem jejum. Aleluia. E diga, no primeiro sábado de todo mês tem consagração e jejum aqui na igreja do Jardim Vitória. Todo primeiro sábado, consagração com jejum para a glória de Deus. Esse sábado tem, venha fazer parte para a glória de Deus. Olha o versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Ó. E todos, versículo de número 3... Versículo de número 3, nós acabamos de ler. Pousaram sobre cada um deles. Quando essas línguas pousaram sobre cada um deles, o texto diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Como o Satanás cega o entendimento da pessoa que não quer. A pessoa ela não quer compreender. Nesse texto, você vai ver algumas seitas dizendo. Aí eles vão até o versículo de número 8. Versículo de número 7. Olha o que as seitas dizem. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua, na nossa própria língua em que fomos nascidos? As seitas heréticas, diga seita heréticas, eles dizem que as línguas de Pentecostes, eram línguas aprendidas no colégio. Olha para quem está do seu lado e dá uma risadinha. Desculpe se fui sarcástico agora. É que o texto é muito claro. Só acredita que essas línguas foram aprendidas no colégio aquele grupo de pessoas que não lê a Bíblia toda. Eles só leem os textos que os seus líderes mandam eles ler. Eles não leem a Bíblia toda. Porque se lessem, eles iriam ver bem claro o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Aí você às vezes pode estar achando que são poucas pessoas que pensam assim. Irmão, eu conheço pelo menos umas 4 seitas que dizem isso. Paz, meus irmãos, são seitas que ao redor do mundo têm milhões de seguidores. E eles dizem que não existe batismo com o Espírito Santo, nem dons espirituais, que isso é coisa do passado, que agora não existe mais. Mas olha o que diz a Bíblia, o versículo 4. Olha o que ele diz. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles falaram outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. O texto é tão claro, irmão. Quem falava eram as pessoas. Mas elas falavam por consentimento e por inspiração do próprio Espírito Santo. Ele inspirava as pessoas que ali estavam, cerca de 120 irmãos. Entre eles, cada um deles falando em línguas diferentes, e aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, porque era a época de adoração, que as pessoas subiam a Israel, subiam a Jerusalém para adorar. Era época de festa e pessoas do mundo todo, judeus, estavam naquele lugar. E as pessoas de outras nações que vinham adorar em Jerusalém falavam outras línguas. Agora eles estão vendo cerca de 120 crentes falando em línguas, conforme a língua que eles aprenderam nos países nos quais eles foram nascidos. Judeus que nasceram em outras nações e vinham em Israel para adorar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas o Espírito Santo, aleluia,
pedia a eles que falassem inspirados pelo Espírito, as línguas que eles nunca tinham falado e aprendido em colégio nenhum. Sabe por quê? Porque o próprio texto diz, para confirmar isso, sabe por que o versículo 6, 7 diz assim: não são galileus todos esses? Galileus era uma forma preconceituosa de chamar esse grupo de irmãos que viviam na Galileia. A Galileia era um lugar sem faculdade, sem estudo. Era um lugar onde as pessoas que ali viviam não tinham conhecimento, mal sabiam ler e escrever. É por isso que eles estão de forma preconceituosa dizendo: não são porventura galileus? Se nos nossos dias, talvez eles diriam assim: não são esses matutos? Não vivem eles no meio do mato? Como é que eles conseguem falar a língua dos italianos, dos medos, da Galácia? Como é que eles estão falando? Porventura, eles não moram no meio do mato? Não são indígenas? Como é que eles aprenderam? Não, o próprio texto está mostrando que o Espírito Santo inspirou as pessoas a falar naquelas línguas. Sabe por quê? Porque isso mostra que com a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo quer que todas as nações sejam salvas através da igreja, que em comunhão com o Espírito Santo se deixa ser usado por Ele, se santifica para viver uma vida em condições de ser usado pelo Espírito Santo, não só para falar em mistério, não só para pregar o Evangelho, mas também para fazer milagres, para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos. O Espírito Santo, na verdade, quer levantar uma igreja cheia desse poder, para identificá-la como a igreja do livro de Atos. Você acredita nisso? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 4. Por gentileza, me dá essa água aí embaixo. Foram batizados com o Espírito Santo. Olha só. Põe aqui, por gentileza, os copos. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Preste bem atenção, eu quero mostrar a você, talvez alguém já viu, mas eu quero mostrar a você a questão do batismo com o Espírito Santo. É muito simples. Até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse isso. Sejais revestidos de poder. Vestido. Estávamos vazios, sem Deus e descendo para o inferno. Um dia ouvimos falar que Deus não abandonou a humanidade e enviou o seu Filho. E o seu Filho foi para a cruz do Calvário. E na cruz do Calvário morreu para perdoar os nossos pecados. Que o sacrifício dele não tem valor humano que consiga pagar. Porque o Salmo 49, versículos 7 e 8 diz que o valor de uma alma é caríssima. E não há dinheiro, não existe dinheiro. Ninguém conseguiria pagar se reuníssemos o dinheiro do mundo. Salmo 49, versículos 7 e 8 diz que o valor de uma alma é caríssima. E ninguém conseguiria pagar o valor de uma só. Mas uma gota do sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, é suficiente para perdoar os nossos pecados e nos dar direito de, ao invés de descer ao inferno, ir para o céu, glorificando e exaltando o nome dele. Diga amém. Irmão, uma vez que aceitamos Jesus como Salvador, sem Jesus, éramos um copo vazio, sem vida, éramos áridos, as emoções eram humanas somente. Quando aceitamos Jesus como Salvador, e o Espírito Santo, quando aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo, ele entra em nós, ele vem dentro de nós. Essa aqui é o que a maioria das igrejas, chamadas igrejas históricas, não entende. Eles pensam que quando você aceita Jesus, você já é batizado com o Espírito Santo. Não, irmão. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo entra dentro de nós. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, diga amém. Amém. Não precisa dizer assim rouco que nem eu, né? Diga amém.
Só os que têm o Espírito Santo. Diga amém. Amém. Então, a pessoa aceitou Jesus, o Espírito Santo veio dentro dele. E isso aconteceu, João capítulo 20, versículo 22. Logo no primeiro dia, quando Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos. E à tardinha, diz a Bíblia, ele aparece aos discípulos, se mostra aos discípulos e sopra sobre os discípulos assim. E diz, versículo 22, João 20 e 22. Recebei o Espírito. Quando ele diz isso, a igreja, representada pelos apóstolos, recebe o Espírito dentro deles, cumprindo a palavra que ele tinha dito. O reino de Deus está no meio de vós, mas estará em vós. Quando Jesus sopra sobre eles, o Espírito Santo entra neles. Só quem está entendendo diz aleluia. Aleluia. O Espírito Santo entrou neles. Agora veja, queridos, eles estão com o Espírito Santo dentro deles, vão orar, ficam 10 dias orando, o Espírito Santo já está com eles. Escute, o Espírito Santo, a Bíblia não diz que o Espírito Santo veio do céu, diz que veio do céu um som, o som veio do céu. O Espírito Santo já estava com eles, o som veio do céu. E aí, o texto diz no capítulo 2, versículo 4, que eles foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos eles foram cheios. Quando eles foram cheios, foi exatamente quando eles foram batizados no Espírito Santo. Eles foram revestidos do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, eles receberam quando Jesus soprou sobre eles. Mas quando veio do céu, veio um revestimento. Eles foram cheios e transbordaram da presença do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, porque eles foram dotados do poder do Espírito Santo para realizar milagres. Você acredita nisso? Diga amém. Aleluia. Queridos irmãos, uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, e irmão Isaías, pastor Isaías, para que serve o Espírito Santo? Queridos irmãos, para que serve o batismo do Espírito Santo, se nós já tínhamos o Espírito Santo quando nós o aceitamos como Salvador? É como um soldado que recebe a roupa de soldado, é chamado de soldado, tem coturno de soldado, roupa de soldado, cap de soldado, é soldado, mas ainda não foi treinado como soldado. Aceitou Jesus? Oh, pode ter certeza, você já tem roupa de soldado, você já é soldado. Só que o batismo com o Espírito Santo faz parte do treinamento. Ele não é sozinho o treinamento para você fazer a obra, não. Mas ele é a arma que o soldado precisa aprender a manejar, irmão. A arma, a Bíblia Sagrada. Você cheio do Espírito, batizado com o Espírito, você terá maior facilidade para manejar a Bíblia Sagrada, o instrumento de ataque, a espada na roupa de Efésios capítulo 6, a roupa do crente. A espada é a única arma de ataque, as outras peças são peças de defesa, mas a espada do Espírito, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, deixa eu lhe falar uma coisa, os dons virão sobre você, as portas dos dons espirituais se abrem, você entra por uma porta que se abre, e você entra em um local aonde tem ferramentas, aonde tem arma, que você vai pegá-las agora, e aprender com a presença do Espírito, o domínio do Espírito, a graça do Espírito, e você vai aprender agora a utilizar essas armas, para que o Todo-Poderoso
que o Espírito Santo é necessário para que você tenha mais armas à sua disposição. Oh, aleluia! Os dons espirituais é necessário para a igreja de hoje. Discernir os espíritos, saber quando uma pessoa, qual é a intenção da pessoa, quando ela vem falar com você. Deixa eu lhe falar, os dons espirituais e a palavra de Deus habitando ricamente em você, você discerne logo quando a pessoa vem de lá para cá com uma mentirinha no cantinho dos lábios. Você já sabe que ela está mentindo. É o que aconteceu logo em seguida no capítulo 5, quando Ananias e Safira veio com um engodo para Pedro, mentindo para ele, porque haviam confabulado para mentir para o pastor da igreja. E quando lá chegaram, o Pedro, o apóstolo, o pastor da igreja, olhou e falou assim: ei, quem foi? Como é que você permitiu o Espírito Santo encher o teu coração? Aliás, o diabo encher o teu coração. O Espírito Santo revela a Pedro que Satanás tinha enchido o coração de Ananias e Safira para mentir ao anjo da igreja. E quando Pedro disse isso, você vai ler o texto em Atos capítulo 5, e quando Pedro diz para ele: tu não fizeste uma confabulação contra mim, tu fizeste contra Deus, e porque tu fizeste isso, tu vai morrer agora. E diz a Bíblia que o Ananias inspirou e morreu. Discernimento de espírito, dom do Espírito. Irmão, ninguém vai conseguir mentir para você se o Espírito Santo estiver habitando em você, se os dons do Espírito estiver ricamente sendo externado, se você estiver permitindo transbordar da presença do Espírito Santo. Ei, deixa eu lhe falar, você não vai assinar promissória, você não vai emprestar seu nome para as pessoas te enganar depois, você não vai fazer coisa que depois você vai entrar em situação ruim. Sabe por quê? O Espírito Santo vai lhe dar o discernimento e vai falar para você: não faça isso, anda por aqui, deixa essa pessoa para lá, abandone essa pessoa, vem para cá, anda com quem é crente, fica firme, lê a Bíblia, ora, jejua. O Espírito do Senhor não mente, Ele quer que você se aposse das promessas bíblicas para que você viva uma vida que vale a pena ser vivida. Esta noite o Espírito do Senhor fala ao seu coração. Ele quer ter mais intimidade com você, Ele quer estar mais perto de você. Se aproxime dEle, abra seu coração para Ele, santifica-se mais com Ele, chama Ele para um particular, chama Ele para estar na madrugada com você, para ler a palavra com você, para adorar o Senhor com você, para ensaiar hinos com você. Ele quer te capacitar, vai te capacitar se você permitir, e a glória dEle virá sobre você. A tua casa, o teu negócio, a tua família, a tua profissão, será glorificado o nome do Senhor, e você será honrado nessa cidade, nesse estado, nesse país, para a glória de Deus. Só quem acredita dá uma salva de palmas para Jesus, para a glória e louvor do nome de Jesus. O Espírito Santo quer te revelar. Ei. O Espírito Santo, quando alguém estiver armando uma contra você, escute. O Espírito Santo quer fazer como ele fazia com Eliseu. Eliseu, quando o rei inimigo de Israel estava arrumando uma cilada contra Israel, o Espírito Santo vinha sobre Eliseu e mostrava o rei fazendo os planos, os mapas. Ei, deixa eu falar para você, busque o Espírito Santo, irmão. Ei, podem até estarem armando e fazendo plano contra você, mas o Santo Espírito está vendo, e Ele vai dizer para você: anda por aqui, não vai por ali, anda por aqui, não vai por lá, anda com fulano, deixa Beltrano, anda com fulana, deixa Beltrana. Deus vai te dizer, Ele está dizendo: ouça a voz dEle, ouça a voz dEle, que as coisas vão começar a acontecer. Para de ouvir a voz humana e carnal, começa a ouvir a voz do Espírito Santo, deixa Ele te guiar, as coisas acontecerão para a glória de Deus. Você será edificado, você será edificada, o Santo Espírito virá e vai te conduzir. Daqui a pouquinho a trombeta vai soar e nós subiremos adorando, glorificando, magnificando e exaltando aquele que vive para todo sempre.
batismo com o Espírito Santo. Oh, permitindo Deus, eu vou falar sobre os dons espirituais nas próximas quarta-feira. Hoje eu quero simplesmente passar um pouco mais esse texto maravilhoso lá. Foram batizados com o Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado, busque, porque é uma promessa. O Pedro diz que essa promessa é para vós, é para aqueles que estão perto, mas também é para aqueles que estão longe. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É para os nossos dias, Pedro está dizendo, mas é para aqueles que estão longe, é para os dias futuros, é para o ano de 2021, é para o mês de dezembro de 2021, é para a igreja do Jardim Vitória, é para o bairro de Tamandaré, para a cidade de Tamandaré, é para aquela cidade. Ele estava olhando para mim, estava olhando para você, ele viu que eu e você sem ele não conseguiríamos nada, mas Pedro estava dizendo pelo Espírito, esse dom é para a igreja do Jardim Vitória, em Almirante Tamandaré. Eu vou estar lá, o Espírito Santo está dizendo, eu vou encher ele, eu vou realizar a obra, eu vou fazer cura, eu vou fazer milagre, eu vou, porque eu sou o mesmo e não mudo. Se você acredita, diga amém. Amém. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar. Cante, irmão. Nós vamos chegar lá, diga amém. Oh, irmãos, vamos voltar, vamos voltar. Deus vai nos encher, o Espírito Santo quer nos capacitar. Nós vamos voltar a cantar os hinos da harpa, irmão, sem ter o data show, sem estar com a harpa na mão, porque o Espírito Santo quer isso. Ele quer ser adorado, ele quer ser reverenciado, ele quer ser glorificado, ele quer ser o centro dessa igreja, ele quer mandar nessa casa, ele quer mandar na minha e na tua vida. O Espírito Santo quer. Se nós deixarmos, ele vai realizar o projeto que ele tem para a glória e louvor do nome dele. Ora mandarabacala macatarabacandarai, urimicandarabacal mandacé, urimicandarabacal macatarabacai, urimiandarai. O Espírito Santo do Senhor não mudou. Ele somente quer que abramos o nosso coração para a glória do seu nome. Versículo de número 5. E o versículo de número 5 nós leremos na próxima quarta-feira, onde então estaremos dando continuidade